Robert sonhou que estava sonhando. Era um hábito que tinha adquirido. Toda vez que sonhava alguma coisa desagradável, como por exemplo, que estava se equilibrando numa perna só, sobre uma pedra escorregadia no meio de um rio caudaloso, sem poder ir para frente ou para trás, ele rapidamente pensava: é horrível, mas é só um sonho. Então pegou uma gripe e, com febre, tendo que ficar na cama o dia inteiro, o velho truque não lhe serviu de muita coisa, pois Robert sabia muito bem. Bem, esses sonhos que a gente tem quando está com febre são os piores. Lembrou de uma vez que estivera doente e tinha ido parar no meio de um vulcão em erupção. Montanhas cuspindo fogo, o haviam arremessado para o céu, e ele estivera prestes a despencar bem devagar, terrivelmente devagar, lá de cima rumo à goela do vulcão. Não gostava nem de pensar naquilo, por isso tentava permanecer acordado, embora sua mãe dissesse a toda hora: o melhor é você dormir, para acabar de vez com essa gripe. Não leia tanto, isso não faz bem. Assim, depois de ter lido 12 gibis de cabo a rabo, estava tão cansado que seus olhos se fecharam. E ele teve um sonho muito estranho. Sonhou que estava de cama com gripe e que sentado na cama ao seu lado estava o diabo dos números. O copo d'água está lá, em cima do criado mudo, pensou. E eu estou fervendo com febre, acho que nem sequer adormeci. Ah, é? Disse o velho. E eu? Você está sonhando comigo ou será que estou aqui? Também não sei. Respondeu Robert. Tanto faz. Em todo caso, como você está com gripe, eu quis lhe fazer uma visita. E quem está doente deve ficar em casa, em vez de ir passear pelo deserto ou contar coelhos numa plantação de batata. Portanto, pensei comigo: vamos ter uma noite calma, sem grandes truques. E para que a gente não acabe se chateando, coloquei alguns números também. Você sabe que eu não vivo sem eles. Mas não se preocupe, são totalmente inofensivos. Isso é o que você sempre fala, comentou Robert. Foi então que bateram na porta e o diabo dos números respondeu: Entrem. Imediatamente eles entraram marchando, e tantos de uma vez só que de repente o quarto de Robert estava superlotado. Ele se admirou da quantidade de gente que cabia entre a porta e sua cama, e achou que os visitantes pareciam ciclistas ou corredores participando de alguma maratona, pois cada um trazia o seu próprio número estampado numa camiseta branca. O quarto era bem pequeno, mas quanto mais números se espremiam lá dentro, maior ele parecia ficar. A porta ia se afastando sem parar, até que mal se podia vê-la, bem lá no fim do corredor em linha reta. Os números riam e conversavam entre si, até que o diabo dos números gritou alto feito um sargento: atenção, primeira sequência de informação. No mesmo instante, todos se posicionaram numa longa fileira de costas para a parede, primeiro um e todos os demais ao seu lado. E o zero, onde está? Perguntou Robert. Apresentar-se o zero. Gritou o diabo dos números. Ele havia se escondido embaixo da cama. Agora, engatinhando para fora dali, disse sem jeito: pensei que não fosse precisar de mim. Estou me sentindo mal. Acho que peguei uma gripe. Com todo o respeito, peço uma licença médica. Dispensado. Gritou o velho. E o zero engatinhou de volta para debaixo da cama de Robert. Bom, ele é mesmo um pouco diferente. O zero está sempre querendo alguma coisinha a mais. Mas quanto aos outros, você notou como eles são diferentes? E satisfeito, o diabo dos números contemplava os números comuns de informação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim em diante. Segunda sequência de informação. Convocou ele, e de imediato novos números afluíram em toda parte. Um papel de pé se arrastando até que por fim posicionaram-se na ordem correta. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e assim por diante. Estes estavam bem à frente dos anteriores dentro do quarto, se é que ainda se podia chamar aquilo de quarto, pois nesse meio tempo ele se tornara mais parecido com um longo e infindável cubículo, e vestiam camisetas vermelhas. Isso é óbvio. Respondeu Robert. De cada um dos números, um é ímpar. Portanto, os de vermelho são a metade dos de branco. Então você acha que a quantidade de números comuns é o dobro de números ímpares? O diabo dos números começou a rir. Não era uma risada simpática, porém, para Robert era quase uma risada sarcástica. Disse o velho. A quantidade de ambos é exatamente a mesma. Não pode ser. Exclamou Robert. Todos os números não podem ser iguais à metade deles. Isso não faz sentido. Preste atenção, eu vou lhe mostrar. Voltou-se para seus números e gritou:
Primeira e segunda sequência. Dar as mãos. Por que você gritou assim com eles? Perguntou Robert irritado. Isso e aquilo está parecendo um quartel. Será que eu não devo ser mais um pouco gentil? Mas seu protesto foi em vão, pois agora cada um dos de branco já dera a mão a cada um de vermelho. E de repente lá estavam eles, como soldadinhos de chumbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E o de vermelho. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25. Está vendo? A cada número comum do 1 até lá longe corresponde um número ímpar. Também desde o 1 até lá longe. Ou será que você pode me apontar um número entre os números de camiseta vermelha que tem ficado sem o seu companheiro? Ou seja, a quantidade dos números comuns é tão infinita quanto as dos números ímpares. São ambos infinitos. Robert pensou por um instante. Isso quer dizer que, se eu dividir o infinito por 2, o resultado será 2 vezes o infinito? Se fosse assim, ou todos seriam iguais à metade? Certamente. Disse o diabo dos números. E não é só isso. O velho puxou um apito do bolso e apitou. Imediatamente, do fundo do quarto interminável, surgiu uma nova turma de números. Dessa vez, vestiam camisetas verdes e zanzavam barulhentos de um lado para o outro, até que seu mestre gritou. Terceira sequência, informação. Não demorou muito, os verdes já haviam se posicionado à frente dos vermelhos e dos brancos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 e assim por diante. Ah, esses são os números primos? Constatou Robert. O velho apenas fez que sim com a cabeça. Depois soprou de novo seu apito, e aliás 4 vezes seguidas. Agora o quarto de Robert tinha de fato virado um inferno, um pesadelo. Quem poderia imaginar que num único quarto, ainda que ele tivesse sido espichado e parecesse estender-se da terra até a lua, caberia uma quantidade tão gigantesca de números? Já não se podia nem respirar ali dentro. A cabeça de Robert ardia mais do que uma lâmpada acesa. Chega! Gritou ele. Não aguento mais isso. Isso é só uma gripe. Disse o diabo dos números. Amanhã você já vai estar bom de novo. E continuou dando seus comandos. Ouçam todos. Sequências 4, 5, 6 e 7. Informação. Rápido, por favor. Robert abriu os olhos, já que queriam se fechar, e viu 7 tipos diferentes de números em camisetas brancas, vermelhas, verdes, azuis, amarelas, pretas e cor-de-rosa, todas enfileiradas e ordenadas um atrás dos outros, e em pé em seu quarto espichado até o infinito. Os últimos números das camisetas cor-de-rosa ele já quase não conseguia ler, pois eram tão compridos que mal cabiam no peito dos que se vestiam. Nossa, mas eles crescem tão de repente. É de dar medo. Disse Robert. Ai, eu já não consigo acompanhar. Bom, Disse o velho. são aqueles números com ponto de exclamação. 1 vezes 2 vezes 3, 4 bom. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. E 3 bom. 1 vezes 2 vezes 3, 4 bom. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. E assim por diante. Avançavam mais rápido do que se pensa. Mas os outros, você os conhece? Os vermelhos nós já vimos. São os ímpares. E os verdes são os números primos. Os azuis eu não sei, mas me parece conhecido. Mais um 4, mais um oitavo, mais um décimo e assim por diante. E de cima está sempre um, embaixo o 2, saltando. Aqueles números de camiseta preta 2, 4, 8 e 16, nós já sabemos como isso continua. Sim, mas se somarmos todas essas ações, qual será o resultado? Não sei. Respondeu Robert. Como a série nunca termina, o resultado provavelmente será indefinido. Por outro lado, 1 sobre 4 é metade do que 1 sobre 2. 1 oitavo é menor que 1 sobre 4. E etc. Portanto, estamos juntando
juntando números cada vez menores. Os números desapareceram do teto do quarto. Robert olhava fixo para cima e tudo. 1 sobre 2. 1 oitavo é menor que 1 sobre 4. Isso é. Portanto, estamos juntando números cada vez menores. Os números desapareceram do teto do quarto. Robert olhava fixo para cima e tudo que via era um longo traço. Disse ele. Disse ele, passados alguns instantes. Vai, Antônia. Não, acho que estou entendendo tudo. Começa com 1 sobre 2 AM. Eu somo a metade de 1 sobre 2, ou seja, 1 quarto. E o que Robert disse foi logo aparecendo no teto do quarto. Disse ele, passados alguns instantes. Vai, Antônia. Não, acho que estou entendendo tudo. Começa com 1 sobre 2 AM. Eu somo a metade de 1 sobre 2, ou seja, 1 quarto. E o que Robert disse foi logo aparecendo no teto do quarto. Então, continuo fazendo a mesma coisa, somando sempre a metade. A metade de 1 quarto é 1 oitavo. A metade de 1 oitavo é a metade de 1/16 avos. E assim por diante. Os pedaços que eu vou somando serão cada vez menores, até ficarem tão minúsculos que eu nem vou mais poder vê-los, mais ou menos, como o caso daquele chiclete que nós repartimos. Eu vou fazendo assim até não poder mais. Aí vou chegando quase no 1, muito perto, mas nunca nele. Vai chegar nele sim, basta você seguir adiante, até o dia de São Nunca. Mas não estou com vontade de fazer isso. Agora, afinal, eu estou com gripe de cama. De qualquer modo, Prosseguiu o velho. você já sabe como essa história continua e no que vai dar. Sim, porque você pode se cansar, mas os números nunca se cansam. No teto do quarto, o longo traço desapareceu e em seu lugar lia-se 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 16 avos mais 1 sobre 32 avos mais 1 sobre 64 avos. Excelente, Exclamou o diabo dos números. maravilha. Mas vamos em frente. Então, estou cansado. Eu preciso dormir. Mas o que você quer? Perguntou o velho. Você já está dormindo, afinal, está sonhando comigo. E só se pode sonhar quando se está dormindo. Robert foi obrigado a concordar, ainda que estivesse se sentindo cada vez mais perto de ter uma cãibra no cérebro. Está bem? Disse. Só mais um de suas ideias malucas, mas depois quero... O diabo dos números ergueu sua bengala e estalou os dedos. Lá em cima, no teto, apareceram de novo alguns números. Deixa a mesma coisa adiante. Disparou Robert. Também, essa série, eu posso ir somente até onde eu quiser. Cada novo número é menor do que o anterior. Provavelmente, o resultado será outra vez. Você acha? Então vamos examinar esse problema um pouco mais de perto. Vamos pegar os 2 primeiros números. No teto ficaram apenas os 2 primeiros membros da série. 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Quanto dá isso? Eu não sei. Murmurou Robert. Não se faça de mais bobo que você já é. Repreendeu o diabo dos números. É evidente? Pois bem, então nós temos 2 frações que são ambas maiores do que 1 quarto. E quantos são 2 quartos? 2 quartos. Que pergunta mais boba? 2 quartos são 1 e meio. Está vendo? 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 é, portanto, maior do que 1 quarto mais 1 quarto. E se agora tomarmos os 4 números seguintes da série e os somarmos, vamos de novo obter um resultado maior do que 1 sobre 2. Isso é muito complicado para mim. Resmungou Robert. Besteira. Gritou o diabo dos números. Qual maior do...
maior, 1/4 ou 1/8? 1/4. E entre 1/5 e 1/8? 1/5. Certo. E será a mesma coisa de 1/6 e 1/7 das 4 frações? 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. Cada uma delas é maior do que 1/8. E quantos são 4/8? Contrariado, Robert respondeu. 4/8 são precisamente 1,5. Maravilha! Então tem. E por aí vai, até o dia do São Nunca. Como você vê, já os 6 primeiros números dessa série darão um resultado maior do que 1. Se a gente os somar e nós pudermos ir em frente, até onde quisermos. Não, por favor. Disse Robert. Mas se continuarmos, não tenha medo. Nós não vamos fazer isso. Onde é que... No infinito, suponho. Respondeu Robert. Isso é verdadeiramente diabólico. O único problema é que demoraria um tempão. Explicou o diabo dos números. Mesmo que conseguirmos fazer as contas com uma rapidez absurda. Acho que levaríamos a vida toda. Só avança muito lentamente. Então é melhor deixar para lá. Sugeriu Robert. Vamos deixar para lá. Os números no teto foram se apagando bem devagar, em silêncio. Também o velho mestre desapareceu e o tempo passou. Robert acordou com o sol fazendo-lhe cócegas no nariz. Ao pôr a mão na sua testa, a mãe dele disse: Graças a Deus acabou a febre. Robert estava sentado em cima da sua mochila no meio da neve. O frio subia por suas pernas e braços e não parava de nevar. Não se via luz, casa ou gente em nenhuma parte. Era uma verdadeira tempestade de neve. E estava escuro também. Se continuasse daquele jeito, babau, seus dedos já estavam duros e insensíveis de tanto frio. Não tinha ideia de onde se encontrava. No Polo Norte, talvez? Azul de frio se congelando, Robert tentava desesperadamente se aquecer dando tapinhas no corpo. Afinal, não queria correr. Ao mesmo tempo, porém, um segundo Robert se achava sentado com todo conforto em sua cadeira de vime, vendo o primeiro tremer. Então a gente pode também sonhar com a gente mesmo, pensou ele. Os flocos de neve soprando no rosto do primeiro Robert, lá fora no frio, tornaram-se cada vez maiores, e o segundo Robert, o Robert verdadeiro, sentado na cadeira quentinha, viu que não havia um único floco igual ao outro. Todos aqueles flocos grandes e macios eram diferentes entre si. Em geral, tinham 6 pontas. E examinando melhor, descobria-se que o padrão se repetia. Estrelas de 6 pontas dentro de uma estrela de 6 pontas. Raios que se ramificavam em outros cada vez menores. Dentes dando origem a outros. Foi então que sentiu um toque no ombro e uma voz bem conhecida disse: Não são maravilhosos esses flocos? Era o diabo dos números, sentado bem atrás dele. Aonde estou? Perguntou Robert. Vou acender a luz. Respondeu o velho. De repente o lugar se fez claro como o dia, e Robert notou que estava num cinema, uma sala pequena e elegante com 2 fileiras de poltronas vermelhas. Uma sessão privada. Disse o diabo dos números. Só pra você. Eu já estava pensando que iria morrer congelado. Respondeu Robert. Era só um filme. Olha aqui, trouxe uma coisinha pra você. Dessa vez não era uma mera calculadora, nem era algo verde molenga ou grande feito um sofá. Era de um cinza prateado com uma pequena tela que se podia abrir e fechar. Um computador? Exclamou Robert. É isso aí. Disse o velho. Um tipo de notebook que o que você digitar vai aparecer na mesma hora na parede lá na frente. Além disso, você pode usar este mouse para desenhar diretamente na tela do cinema. Se quiser, começamos já. Mas, por favor, chegue de tempestade de neve. Melhor fazer conta do que morrer congelado no Polo Norte. Então você não quer digitar aí alguns números de Bonatti? Eu sei seus números de Bonatti. Disse Robert. Eles são mesmo seus preferidos, é? Robert digitou e na tela do cinema apareceu a sequência de Bonatti. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e assim por diante. Agora, experimente dividi-los. Sugeriu o velho mestre. Está sempre da frente pelo de trás. O maior pelo menor. Está bem. Respondeu Robert e se pôs a digitar digitar, curioso de ver o que apareceria na tela grande. Que coisa maluca. Exclamou Robert.
de novo aqueles números que não terminam nunca. Olha só aquele 18 mordendo o e alguns outros bem sensatos. É, mas tem outra coisa aí. Instigou o velho, fazendo Robert pensar. Robert pensou um pouco e disse: Todos esses números oscilam para cima e para baixo. O segundo é maior do que o primeiro, o terceiro é menor do que o segundo e o quarto é, de novo, um pouquinho maior e assim por diante, sempre para cima e para baixo. Mas quanto mais a gente avança, mais eles oscilam? É exatamente assim. Conforme a gente vai pegando números maiores na sequência de Bonatti, essa oscilação fica cada vez menor. E em torno de um número intermediário, mais precisamos dele. Então, só não pense você que a história acaba aí. Porque o que a gente encontra é um número insensato, que não termina nunca. Você chega cada vez mais perto dele, mas pode fazer quantas contas quiser, não chegará nunca no tal número. Ah, mas que legal! comentou Robert. E o número de Bonatti são mesmo cheios de truque, mas por que os resultados oscilam em torno desse número esquisito? Isso não é nada de especial. Afirmou o velho. É o que todos fazem. O que você quer dizer com isso? Todos? Não precisam ser números de Bonatti. Vamos pegar dois números super comuns. Diga-me os dois primeiros que passarem pela sua cabeça. 17 e 11? Ótimo. Respondeu Robert. Ótimo. Agora, por favor, some esses dois. Isso eu faço de cabeça. 28. Maravilha. Vou lhe mostrar na tela como é que essa história continua. Já comecei? Entendi. Disse Robert. Vamos fazer o mesmo que fizemos com a sequência de Bonatti. Dividir. Experimente para você ver. Na tela iam aparecendo os números que Robert estava digitando, e o que se via era o seguinte. O mesmo número maluco de antes? Disse Robert. Eu não entendo. Será que é alguma coisa que todos os números têm? É isso? Funciona mesmo? Sempre assim? É isso? É? Quaisquer que sejam os dois números, o que eu escolho? Beleza. Disse o velho mestre. Aliás, caso você tenha interesse, eu lhe mostro o que mais tem nesse 1,718. Na tela então apareceu algo pavoroso. Uma fração? Gritou Robert. Uma fração tão repugnante que até dói os olhos e que nunca tem. Isso é medonho, pura bruxaria. Robert estava impressionado e o diabo dos números, lisonjeando, sorriu. Ah, mas não e nem começou. Começo. Preste atenção. Agora vamos pegar a estrela e medir os dois trechos vermelhos que eu chamei de A e B. A é um pouquinho maior do que o B. Notou Robert. E digo logo quanto A é maior do que B, para você não precisar quebrar a cabeça. A exatamente 1,618 vezes maior do que o B. Aliás, a gente poderia continuar até o dia só nunca. Como você já sabe, pois com nossa estrela acontece algo parecido com o que vimos nos flocos de neve. Dentro da estrela vermelha tem um outro pentágono preto. E dentro desse pentágono preto, uma outra vermelha. E assim por diante. E sempre vai aparecer esses malditos números insensatos? Perguntou Robert. Você decide. Se você ainda não se cansou dessa história. Não me cansei. Já de jeito nenhum. Garantiu Robert. Isso é bem interessante. Então pegue o seu notebook. Digite aí um número maldito. Vou digitar. Isso agora subtrai 0,5. O resultado você dobra, ou seja, multiplica por 2. Isso. E agora faça esse número saltar. Multiplique ou por ele mesmo. Para isso, você tem aí uma tecla própria, onde está escrito X por 2. 5? Gritou Robert. Mas isso não é possível. Como é que é 5? Exatamente 5. Pois é, Disse satisfeito o diabo dos números. aí está o nosso pentágono de novo, com nossa estrela vermelha de 5 pontas dentro dele. Isso é mesmo diabólico? Disse Robert. E agora vamos dar uns nós na nossa estrela.
Onde quer que duas linhas se cruzem ou se encontrem, a gente dá um nó. Conte quantos nós são. 10, respondeu Robert. E conte também, por favor, quantas são as regiões em branco que vamos chamar de faces. Robert contou 11. Agora, precisamos ainda do número de linhas. Todas aquelas que são de um nó a outra. Isso demorou um tempinho, porque Robert se confundiu na contagem, mas por fim ele descobriu quantas eram, 20 linhas. Exato. Disse o velho. E agora eu vou fazer uma conta para você. Se você somar os nós com as faces e então subtrair o número de linhas, o resultado será 1. E daí? Você deve estar pensando que isso só acontece com a estrela de 5 pontos. Não. O legal é justamente que o resultado dessa conta será sempre 1. Qualquer que seja a figura que você pegue, por mais complicada e por mais irregular que ela seja, experimente. Faça aí um desenho qualquer e você logo vai ver. E passou o computador para as mãos de Robert, que se pôs a desenhar com o mouse na tela de cinema. Nem se deu trabalho, Disse o velho. Eu já contei a primeira figura. Tem 7 nós, 2 faces e 8 linhas. Isso dá 7 mais 2 menos 8 igual a 1. A segunda figura. 8 mais 3 menos 10 igual a 1. A terceira. 8 mais 1 menos 8 igual a 1. Sempre o mesmo 1. E, aliás, isso não vale apenas para figuras planas. Funciona também com os cubos ou pirâmides, ou diamantes lapitados. A única diferença é que, nesse caso, o resultado será 1 em sim 2. Isso eu gostaria de ver. Olhe, aquilo que você está vendo na tela agora é uma pirâmide. Isso não é uma pirâmide, nem aqui e nem na China. Disse Robert. Só triângulos. Está bem, mas o que acontece se você dobrar e colar as pontas? E de imediato apareceu na tela o resultado sem precisar de cola e tesoura. E com essas outras figuras você pode fazer o mesmo. Disse o velho, criando diversos desenhos novos na tela. Se é só isso, pensou Robert. Já montei figuras antes, mas eram bem diferentes destas. A primeira vai virar um cubo, se a gente dobrar as pontas e colocar. Mas é a outra duas. Veja, eis que elas vão formar uma espécie de pirâmide dupla, com uma ponta para cima e outra para baixo, em um troço arredondado, composto de 20 triângulos exatamente iguais. E você pode até construir um tipo de esfera composta só de pentágonos. O pentágono é, afinal, nossa figura preferida. Desenhar no papel, ela fica assim. E já colada vai ficar assim. Nada mal. Disse Robert. Uma vez eu faço, mas não agora, por favor. Agora eu prefiro voltar nas brincadeiras com nós, linhas e faces. Vamos pegar primeiro o cubo, que é mais fácil. Robert contou 8 nós, 6 faces e 12 linhas. 8 mais 6 menos 12 é igual a 2. Concluiu. Sempre 2. Tanto faz se a figura é torta ou complicada, o resultado será sempre 2. Nós mais faces menos linhas vai dar 2. E essa é uma lei imutável. Sim, meu caro rapaz. E isso é que acontece com essas figuras de papel, que você pode construir para você. Mas a mesma coisa acontece com os bilhetes no anel da sua mãe. E provavelmente até com os flocos de neve. Só que eles sempre derretem antes que você consiga terminá-los. Enquanto o velho dizia essas últimas palavras, sua voz se tornando cada vez mais fraca, mais suave. A pequena sala de cinema escurecera também, e na tela começou de novo a nevar. Howard, porém, não teve medo. Sabia que estava sentado num cinema quentinho, onde não poderia se congelar de frio. Ainda que tudo diante dele fosse ficando cada vez mais... Ao acordar, notou que não estava deitado debaixo de uma camada de neve, mas debaixo de grossas cobertas brancas.
Elas não tinham nós ou linhas pretas e, na verdade, também não tinham faces propriamente ditas, e com certeza não se pareciam com nada com pentágonos. O belo computador cinza prateado havia também, é claro. Qual era mesmo aquele número maldito? 1,6 em diante. Até aí ele ainda lembrava, mas o resto daquele número sem fim já tinha esquecido.